cumprimentar o nosso presidente da Câmara, vereador Diego Machado. Quero cumprimentar aqui também o senhor Laércio Batista, presidente, né, do Pedala Joinville. Cumprimentar também aqui o Josafá, que é presidente da Associação de Moradores aqui de Piraberaba, da região central. Quero cumprimentar aqui também os membros do Executivo Municipal, secretário Paulo Rigo, quero já te convidar aqui para compor a mesa junto conosco. Cumprimentar também o Samuel, também o diretor Paulo, por favor, compõe a mesa aqui conosco dos trabalhos. Sou o vereador William Antonese, sou presidente da Comissão de Urbanismo, e farei a condução dessa presente audiência pública e declaro aberta, então, a audiência pública da Comissão de Urbanismo, Obras, Serviços Públicos e Meio Ambiente, conforme o edital 22 de 2024, publicado no Diário Oficial Eletrônico, número 2550, 64 e 65. O assunto dessa audiência pública é a mudança da ciclofaixa na área central de Piraberaba. Essa audiência pública foi proposta pelo vereador Diego Machado e foram convidados aqui, então, a CEPUR, a CEINFRA, a CEPROT, Pedala Joinville e a 14ª Promotoria de Justiça. Faço aqui já a leitura do expediente recebido. Senhor presidente, em resposta ao ofício número 210/2024, referente ao convite recebido na Comissão de Urbanismo, para a participação da audiência pública do dia 15 de outubro, confirmamos a presença do Departamento de Trânsito, com o diretor Paulo Rigo, com o gerente Samuel e também o coordenador César Daniel. Acho que o César não está presente, né? Tá. E aqui também a leitura da Associação Pedala Joinville, comentando cordialmente, informa a Vossa Senhorias que estará participando da audiência pública e será discutido essa mudança da ciclofaixa, assinado Karina Ravache. Só para nós organizarmos então essa audiência pública, aquelas pessoas que ainda não assinaram a ficha, né, podem fazer ela do decorrer da audiência, então quem quiser tomar assento aqui já fique à vontade, né, também. Aí depois pode até no final, né, fazer a assinatura da lista de presença. Essa audiência pública, então, eu vou abrir a palavra ao proponente, vereador Diego Machado, que fará uma explanação a respeito, né, do porquê ele está solicitando essa audiência pública. Logo após, então, nós vamos passar a palavra para o Executivo Municipal e já na sequência nós vamos abrir para a participação do público. Então, aquelas pessoas que desejarem se manifestar, né, eu vou pedir aqui quem vai pegar a inscrição do pessoal para se manifestar. André, pode pegar a inscrição do pessoal para se manifestar, por favor? Então, por favor, vem aqui, só para o pessoal saber. Então, o André ele vai pegar a inscrição das pessoas que queiram se manifestar. Então, aqueles que desejarem já pode levantar a mão, que ele já vai pegar a inscrição ao decorrer, né, das explanações que foram sendo feitas, tá bom? Então, vou aqui já passar a palavra para o Diego Machado, vereador presidente, né, que vai fazer uma explicação a respeito, né, dessa audiência pública. Oi. Pessoal, boa noite a todos. Então, eu acho que já é um assunto onde alguns aqui que estão presentes já estão cansados aí desse debate que não é de hoje, né? Então, eu vou fazer uma explanação bem breve só da gente recordar, né, os fatos que aconteceram até esse momento. Aí depois eu acho que o pessoal aqui do CEPROT pode fazer as suas considerações e aí no decorrer da reunião a gente volta também para trazer mais informações e até a nossa opinião em relação a isso. Então, nesse primeiro momento eu vou me ater apenas a fazer aqui uma retrospectiva da situação, né? O pessoal do Pedala Joinville fez lá um movimento junto ao Ministério Público, doutor Cássio, que é hoje, na época eu não me recordo quem era o promotor, doutor Glauco, acho que é isso, doutor Glauco. Doutor Cássio assumiu depois, aonde houve um movimento ali do Ministério Público e da Prefeitura de Joinville, Capitão Rigo, e houve assinatura de um TAC, correto? Esse TAC, ele foi movido por conta desta ação feita pela Associação Pedala Joinville, junto ao Ministério Público, aonde um dos principais argumentos foi uma audiência pública que aconteceu aqui nesse local lá em 2019.
e aonde naquela audiência pública teria se decidido pela implantação de uma ciclofaixa aqui em Piraberaba. O que no nosso entendimento não foi bem isso, até porque eu estava aqui naquela audiência pública, outras pessoas estavam aqui naquela audiência pública, essas pessoas que estavam naquela audiência pública vão se manifestar aqui, aonde estava sendo discutida uma situação macro da região central de Piraberaba, onde se discutia a possibilidade de binário, e aí com a implantação de binário, aí sim a implantação de ciclofaixa, então havia uma discussão macro em relação a esse assunto. Só que o que foi movido através dessa ação foi apenas a questão da ciclofaixa. E acabou sim trazendo muitos transtornos aí para a comunidade. Nós tentamos por várias vezes conversar. Só na Secretaria de Segurança Pública, o capitão Rigo intermediou, aonde nós estivemos lá com a Associação de Moradores aqui da área central, que na época era presidida pelo Fernando Nava, que está aqui, e me parece que já está inscrito para falar. Nós tentamos conversar com o pessoal do Pedala Joinville por mais de uma oportunidade, aonde nós apresentamos outras alternativas, aonde não traria um prejuízo para essa área central de Piraberaba, onde nós tivemos sim aqui muitos transtornos por conta da perda de algumas vagas de estacionamento, e eu vou apenas para exemplificar isso que eu estou falando, eu vou apenas, só para exemplificar, foi em toda a extensão, mas de forma muito especial aqui em frente à lotérica, em frente à panificadora Lenk, onde nós tivemos uma série, uma enxurrada de reclamações, onde o nosso gabinete recebeu centenas de reclamações, uma calçada com mais de 3 metros de largura, mais de 3 metros, se você ficar o dia inteiro ali, naquela calçada, você vai ver que os ciclistas só utilizam a calçada, não utilizam a ciclofaixa, é só a calçada. E nós tentamos fazer esses ajustes antes da implementação, porque nós já tínhamos conhecimento que a implantação ela seria quase que inevitável por conta do TAC que foi assinado, esse acordo com o Ministério Público, e aqui eu preciso já fazer um agradecimento ao Dr. Cássio do Ministério Público, com quem nos deu toda a atenção. Estive com o Dr. Cássio por umas 5 oportunidades, pelo menos. E o Dr. Cássio, em todas as oportunidades, tentou intermediar uma solução. Mas, infelizmente, nós não chegamos a uma solução em relação a isso. E os transtornos continuam. Nós levamos várias opções, né? Está aqui, ó, uma opção de mapa aqui, nós levamos aqui mais uma outra opção aqui, nós levamos aqui mais uma outra opção aqui, aí nós fizemos mais uma outra opção aqui. Em nenhuma dessas opções ou desse momento, a entidade quis entender as dores da comunidade local. E não houve qualquer avanço. E logo depois da implantação dessa ciclofaixa, a comunidade se reuniu e fez um abaixo-assinado com 1.800 assinaturas. Então são 1.800 moradores de Piraberaba que discordam da maneira como foi realizado. Está aqui, 1.800. Quando eu entreguei ao Dr. Cássio do Ministério Público esse abaixo-assinado com 1.800 assinaturas, ele olhou para mim e falou: vereador, de fato, é um fato novo, a gente tem que levar em consideração, são 1.800 assinaturas que estão aqui. Então quer dizer, que nós que vivemos aqui, que passamos o dia todo aqui, nós não temos mais o direito de decidir como que vai ser o cotidiano daqui? Se nós temos calçadas que podem ser compartilhadas, se nós temos outros espaços que podem ser utilizados, será que a gente tem que aguentar isso de goela abaixo? Eu nunca aceitei. E a gente tem que parar com essa discussão boba de ficar acusando de que nós, moradores aqui de Piraberaba, somos contra a ciclofaixa, que nós somos contra a ciclista. Se cria essas narrativas apenas para desmerecer o que nós estamos reivindicando, que é a alteração. Então nós temos sim várias opções, e quando eu estive aqui com o pessoal do Detrans, logo depois da implantação, que nós fizemos uma reunião ali, que estava o Cédric, que estava o Anderson, estava, se não me falha a memória, o seu João,
Enfim, estava o pessoal ali. O próprio pessoal do Detrans falou para nós, olha, aqui tinha outras opções. Aqui tinha outras opções. Mas me parece que nós chegamos em uma disputa onde o ego é mais importante do que o bom senso. Aonde dizer que venceu uma queda de braço é mais importante do que o bom senso. Esse negócio de segurança é balela. Nós temos vídeos dos comércios aqui que mostram como é o tráfego na Olavo Bilac. E nós já discutimos, Samuel, com você, com o Paulo, sempre fomos muito bem recebidos e acolhidos. E vocês que são técnicos sabem que nós temos sim outras opções aqui para a rua Olavo Bilac. Tá? Então está aqui, senhores. Então nós fizemos tudo o que era possível. Como existe um termo de ajustamento de conduta, o chamado TAC, que foi assinado, nós não conseguimos, e aí o capitão Rigo pode até explicar a questão da legalidade disso, que de uma forma administrativa, simples, ou uma canetada do secretário, não pode ser retirado, porque aí vai acarretar alguns prejuízos até jurídicos ao secretário e ao prefeito. Então nós tentamos com o Ministério Público inúmeras vezes, e está aqui, 1.800 assinaturas. Então sim, nós temos que defender o que nós achamos que é certo. Eu não fui eleito para ficar em cima do muro, eu não fui eleito para agradar todo mundo, para buscar unanimidade. Eu fui eleito para defender o que eu acho correto e o que a maioria acha que é correto. E nós, maioria, aqui de Piraveraba, defendemos que tem que ser alterada essa ciclofaixa. E se precisou uma audiência pública na época, para se usar como pretexto para fazer isso, então nós estamos aqui para fazer uma nova audiência pública, para dizer que agora nós queremos alteração. Simples assim. E aí eu pedi também, talvez não vai dar tempo da gente apresentar hoje aqui, a gente marca talvez numa reunião da Associação de Moradores, eu também solicitei ao Detrans que fizesse um estudo para alteração desse cruzamento aqui do Brasília, para acabar com aquele cruzamento ali. E aí existe a possibilidade de fazer a João Eberhardt sentido único para a BR-101, evitando esse cruzamento de quem vem da BR-101, cruzando na frente do Mercado Brasília, que é onde acontece a maioria dos acidentes. Então, é um assunto secundário, que se der, a gente discute, que não é o objeto da reunião de hoje, mas que a gente tem, inclusive, esse estudo pronto, e a gente pode marcar aí na reunião da Associação de Moradores para discutir a questão daquele cruzamento do Brasília, mas que ele já tem uma sugestão de alteração ali também. Por hora, vereador William, é isso. Obrigado, vereador Diego. Então, vou passar a palavra então, para o diretor Paulo Klein, é isso? Isso. Então tá, passa a palavra então para o diretor Paulo Klein. Então, boa noite. Boa noite a todos, comunidade, colegas ciclistas, a comunidade, colegas aqui da região de Piraberaba, amigos e colegas do Executivo, vereador William, presidente Diego. Bom, sou Paulo Henrique Klein, sou arquiteto urbanista, ciclista também, estou o diretor da Secretaria de Planejamento Urbano da cidade de Joinville. O vereador Diego já expôs algumas coisas do passado, do que e de como chegamos até aqui, mas eu acho que eu vou, de novo, reforçar um breve histórico do porquê que a gente está nesse ponto, até a gente propor algumas coisas que foram já mencionadas pelo Diego, e coisas que a gente precisa mostrar para vocês. Bom, então, para essa agenda de noite, dessa noite, a gente fala aqui desse breve histórico, do porquê que a gente chegou aqui, como que esse estudo da mobilidade da região foi desenvolvido no passado pela antiga secretaria, que era a CEPUD, até para esclarecer, atualmente a CEPUR, ela trata da mobilidade, da macromobilidade, então define a mobilidade de grandes eixos, de grandes planos, trabalha as leis urbanísticas e uso do solo, e o Detrans faz a sinalização, o projeto e sinalização da micromobilidade. No passado, a CEPUD fazia esse projeto, esses projetos de micromobilidade, e por isso que teve aquela audiência presidida pelo antigo secretário, na antiga gestão,
mas aí, atualmente, né, essa situação está um pouquinho diferente, né, o Detrans acaba cuidando mais dessas pautas e a gente cuidando da macromobilidade. Mas como antigamente, né, a CEPUD acabou tratando esse assunto, a gente assumiu a responsabilidade, né, a gente está assumindo que isso é uma continuidade de trabalhos. As ações, né, das audiências que tiveram, né, no passado, a ação do Ministério Público, a implantação até chegar a esse ponto atual, né, no cenário existente, e aí as propostas, né, baseadas, né, numa frase que eu vou usar, né, Diego, assim, de uma mudança de ciclofaixa, né, da Olavo Bilac. Então, né, entendendo esse texto ali desse ofício da Câmara de Vereadores, da Comissão de Urbanismo, a gente trabalha e avalia o que acontece atualmente e se a gente pode melhorar ou sugerir alguma coisa. Bom, então, lá no passado, né, a antiga CEPUD, como bem comentei, ela trabalhou em cima de um plano MOB, que era um plano de mobilidade da região, da cidade de Joinville, que tratava diversos pontos, né, vários modais, né, o ativo, o de ciclistas, o transporte ativo, né, transporte de cargas, enfim, diversos assuntos, e dentro desses tem o plano diretor de transportes ativos, o PDTA, que trabalha mais a área de pedestres, né, de caminhabilidade e de ciclismo, né? Dentro desse caderno tem um mapinha, que ele é de 2016 ainda, com as propostas de estruturas cicloviárias daquela época, né? Aqui nesse mapa não quer dizer que em todas essas ruas pintadas de amarelo ou as existentes que já estavam em vermelho ali vão ser ciclofaixas ou ciclovias ou qualquer outra estrutura. A gente quer dizer que em algumas dessas vias vai ter uma estrutura cicloviária, correto? E aí, sendo bem específico, né, para o assunto dessa noite aqui, a gente fala aqui do centro de Piraberaba, né, onde tem o terminal em azul, né, o terminal urbano, e aí, ao redor do terminal e na centralidade aqui, tem as outras ruas, né, iluminadas de amarelo, que são estruturas cicloviárias. Essa pintura, essa linha pintada de marrom ou vermelho escuro aqui é uma ciclorrota, o qual já está implantada, né, sai lá da região do Shopping Garten, né, ou de outras rotas, e vai em direção às áreas rurais da cidade. Bom, então a antiga CEPUD, né, tratou dessa forma as agendas, né, de mobilidade aqui para a região. Fez reuniões com a comunidade, uma, duas, depois uma audiência pública, né, que o Diego comentou aqui no início da noite. E aí teve mais uma comissão lá da Comissão de Urbanismo, né, com uma outra reunião, cobrando já, né, ações do Executivo para executar a ciclofaixa que foi, vamos dizer, acordada naquele evento. Depois disso, né, teve a ação do Ministério Público, o qual exigiu, né, sobre pena de multa de pagamento para secretários, né, tanto de planejamento urbano, que era a antiga CEPUD, quanto do secretário Rico, do Detrans, a execução dessa ciclofaixa sob pena de pagamento de multas diárias. Então, em agosto, né, de 2023, se não me engano, teve a execução da ciclofaixa ali da Olavo Bilac, né, desde das proximidades da 101, passando aqui na rotatória, né, tendo uma leve interrupção aqui na região da praça, porque chega no terminal, enfim, tem um cuidado com a segurança viária ali da região, e voltando para o Olavo Bilac ali na região da escola estadual. Bom, e esse é o cenário existente, né? Então, ali na Conselheiro Pedreira e mais Rua Joinville, a gente tem um pouquinho mais de 1 quilômetro de ciclofaixa implantada. Na Olavo Bilac, né, nesse trecho aqui que fica entre a rodovia 101 e a rotatória, onde a gente está nesse pontinho aqui, né, são 320 metros e mais 400 metros aqui na região da Igreja Luterana e Escola Estadual, né, até chegar no fim daqui da rua. O total são 1.820 metros de ciclofaixas, né, pintadas, e comparando, né, com aquilo que eu comentei do PDTA, a gente poderia, né, se seguisse o plano, ter mais estruturas cicloviárias para essa região, que são as linhas amarelas. Tá? Então, todas as outras, né, paralelas lá com a 101, as outras conexões, enfim.
Ainda o PDTA, né, trata toda essa circulação aqui da região, porque a gente está numa centralidade urbana, né, então a região aqui é super comercial, sim, né, a gente tem bancos, equipamentos públicos, urbanos, né, escolas, igrejas, enfim, diversos equipamentos que facilitam, né, o acesso de um ciclista ou até de um pedestre para a região, né, do seu destino, que seria um comércio, enfim. Bom, então, baseado em cima dessa frase que eu comentei, né, da alteração, da mudança de uma ciclofaixa da Olavo Bilac, a gente voltou, né, para o escritório, porque a gente também faz esse acompanhamento, né. Essa gestão é uma das que mais executou estruturas cicloviárias, né, atende super bem os ciclistas, né, nas suas pautas. Realizamos muitas estruturas e ciclofaixas nessa gestão. Creio que só nessa última gestão tivemos mais de 50 quilômetros, né, de ciclofaixas implantadas, fora aquelas que tivemos o reforço na pintura, né, na sinalização, que é muito necessário na nossa região. E baseado nessa frase de mudança de ciclofaixa, né, a gente, claro, fez a tarefa de casa também de reavaliar coisas, né. Acho que é natural, né, quando um projetista, um profissional executa algo, né, proporciona algo, né, você ouvir também se tem algum feedback, algum ajuste a ser feito, né, isso acho que é natural em qualquer profissão. Bom, antes de ir para o assunto de propostas, eu acho que é sempre bom deixar todos a par com relação à conceitualização de estruturas cicloviárias, né. Tudo que a gente executa, né, Detrans, sobre estruturas cicloviárias é baseado num manual de sinalização brasileiro de trânsito. Então, esse manual ele é de 2022, né, Samuel? Então, ele é bem recente, tem uma série de dispositivos novos e mais atualizados, né, mais contemporâneos daqueles que a gente seguia lá de 2010. Né? Eles eram bem antigos, e esse manual ele veio para facilitar muitas coisas. Né? Então, ele trata aqui, né, nesse ponto da página 22, dos espaços de via destinado à circulação de bicicletas, o qual a gente fala, né, sobre espaço totalmente segregado, que seriam as ciclovias, depois as ciclofaixas, e espaço compartilhado, seja na calçada, na via. E aí eu vou detalhar um pouquinho mais de como seriam essas estruturas cicloviárias. Estou usando exemplos da cidade mesmo, tá? Que existem aqui na região. Muitos de vocês já devem ter passado ou devem ter visitado algum familiar na região, e aí essas estruturas devem estar em alguma dessas localidades. Essa daqui é o primeiro exemplo, né? A mais segura, vamos falar assim, né? Porque é uma ciclovia, ela é separada fisicamente, né? Então tem aqui a ciclovia, ela está lá no próximo a um canal do Cachoeira, no Boa Vista, na Rua Francisco de Oliveira. E aí tem a ciclovia do eixo ecológico, né? Totalmente separada por um canteiro, e depois a via que acompanha essa ciclofaixa de forma paralela. Um segundo ponto é a ciclofaixa, né? Um exemplo que a gente está tratando até aqui, né? Um exemplo próximo aqui da região, da Rua Joinville, perto da Conselheiro Pedreira. A ciclofaixa, né? Compartilhada na parte da pista de rolamento e é destinada a transporte de bicicleta. Ciclorrota, né? Espaços então compartilhados, né? A gente tem ciclorrota, o qual é muito bem usado lá fora, né? Em países europeus, americanos, enfim, onde a gente mais encontra, né? Nas centralidades urbanas, onde o trânsito ele é mais moderado. Ele é mais moderado, né? Você tem uma velocidade um pouco melhor, você tem um trânsito menos intenso com relação à velocidade, mas um volume, né, considerável. Então, você pode usar desse dispositivo desde que você tenha outros dispositivos que deem segurança para essa circulação, né, como elementos físicos de redução de velocidade, como lombadas. A velocidade precisa estar em 30 por hora, porque é o código que define isso. Pode haver fiscalização eletrônica também, né, para moderar também a velocidade. Enfim, tem uma série de outras coisas que são necessárias para se usar esse dispositivo. Essa é uma rua central aqui da cidade, né, tem na Rua do Príncipe, tem outras ruas do centro também, algumas um pouquinho mais afastadas do centro tradicional. Tem a Rua Felipe Schmidt ali ao redor do Shopping Miller, tem a Rua Araranguá, um pouco mais próximo da Litoamérica, né, do Hospital Infantil, e mais algumas outras.
Bom, estruturas compartilhadas, né? Essa daqui é a Rua São Paulo, né? Acho que muitos devem conhecer. A gente coloca a estrutura na calçada porque a gente acaba não tendo espaço, né? Porque a São Paulo é um grande eixo troncal de circulação de transporte coletivo. Então, nesse caso, como a gente não viu até agora, né, nos exemplos, a gente tem o corredor de ônibus e 2 pistas que sempre estiveram lá, e aí o espaço para o ciclista ele ficou destinado para a calçada. Essa é uma obra da Paulo, mais uns 2, 3 minutinhos, por Eu vou favor. precisar de mais tempo, vereador, por favor. Eu acho que é um assunto bem delicado, tem coisas que eu acho que a gente tem que apresentar e tem que ilustrar. Por favor, eu acho que é importante. A gente tem 2 horas de audiência, né? Certo. E a gente quer reservar também para o pessoal se manifestar. Eu estou terminando Então, essa se o senhor puder dar uma resumida, por favor. Tá. Que acho que o pessoal está interessado na faixa de Pirabiraba aqui. Tranquilo. Então, faixa compartilhada. Eu acho que é bom dar uma passada, né, tá? Vou dar uma acelerada. Sem problema nenhum, Paulo. Só pedir para tu dar eu não sei quanto tempo vai levar ainda. Mas só para mais 5, 7 minutos, pode ser? 5 minutinhos. 5 minutos? Isso. Tá, ok. Obrigado. Bom, então, trocando no assunto aqui, né, a gente levou para o escritório de novo, né, sob uma demanda do ofício da Câmara de Vereadores, de novo as vias aqui, né, a gente leva em consideração a infraestrutura existente, né, para reavaliar todas essas estruturas, a segurança viária, né, do que pode acontecer com relação a ciclistas, pedestres, enfim, os polos geradores de tráfego, conexões estruturais cicláveis, a estrutura do manual, né, de sinalização de trânsito, dentre outras dinâmicas do bairro, né, como financeiras, comerciais, enfim. A proposta, né, de avaliação e mudança de ciclofaixa, tá? A gente entende que não teriam motivos técnicos para tirar essa ciclofaixa daqui com relação à segurança viária, né, com relação ao que os manuais mostram. Contudo, né, levando em consideração ao plano de transporte ativo, né, o PDTA, a gente entende que sim, é possível colocar outras estruturas, por isso que eu mencionei todas elas antes, para inserir algo na Olavo Bilac, considerando uma mudança desse ciclofaixa. E aí a gente trata essa rua lateral, né, até que acho que é uma sugestão do vereador Diego, né, que trouxe para a comunidade ou para discussão em algum momento, uma ciclofaixa aqui nessa rua 27 de Maio. A 27 de Maio ela tem 12 metros de caixa, então atualmente ela tem 2 pistas e um estacionamento, né? Com essa proposta aqui, a gente transforma ela em ciclofaixa de um lado, uma pista de rolamento com um sentido só, porque a gente não pode só jogar o problema do Olavo Bilac, né? Um problema, desculpa, eu fui equivocado na fala, né? Não pode jogar um problema, entre aspas, da ciclofaixa do Olavo Bilac para 27 de Maio, porque aí é só empurrar o problema, né, para debaixo do tapete. Acho que a comunidade de moradores da 27 de Maio seria prejudicada, né? Então a gente propõe uma ciclofaixa na 27, uma pista de rolamento em um sentido só a definir, né, de acordo com os nossos estudos ainda, e faixa de estacionamento para os moradores da região, correto? A gente entende que suprimir estrutura cicloviária não é viável, né? A gente precisa de mais. Acho que a gente tem que sair daqui dessa reunião com a proposta de ter mais estruturas cicloviárias, né? E aí essas estruturas são todas aquelas que eu estava tentando mencionar, tá? Ter mais estruturas cicloviárias ali no extremo norte e a extremo sul, né, nessas transversais. Então, a Pastor Dommel e a Guilherme Zig poderiam ter estruturas cicloviárias, tá? A gente traz como proposta ciclofaixa e 2 pistas de rolamento. Em alguns trechos dessas vias, né, não tem estacionamento. É possível colocar ciclorrota? É possível, é uma estrutura cicloviária, né? O plano de transporte ativo prevê isso também. E com isso, né, na Olavo Bilac, que é uma situação aqui da audiência, a gente poderia, né, alterar a ciclofaixa da Olavo Bilac, né, transformar de volta em estacionamento, contudo, desde que ela fosse uma ciclorrota, assim como são os exemplos que a gente citou ali do centro da cidade, né, do porquê disso, né? Isso foi baseado em análises técnicas, né, dos profissionais, sejam engenheiros, arquitetos, urbanistas, porque também a gente tem lá dispositivos já existentes, né, como lombada física, que reduz a velocidade. Entendemos que a via não tem um trânsito intenso, né, a sinalização já é de 30 km por hora em algum lugar, mais 40 por hora em outros, Paulo, finalizando. Só uma dúvida ali.
Nessa tua observação ali, seria eliminar a ciclovia do Olavo Bilac e transformar a Olavo Bilac numa ciclorrota. Ciclorrota. A ciclorrota, na prática, seria o quê? Você devolve as vagas de estacionamento e o ciclista divide as pistas de rolamento com os veículos, é isso? Exato. Como a velocidade já é moderada, né, tem dispositivos físicos que podem reduzir ainda mais a velocidade, a gente entende que sim, poderia ser uma estrutura cicloviária com ciclorrota. E aí a gente conseguiria, né, fechar, e aí acho que é aumentar essa estrutura cicloviária, né, colocando essas transversais em cima e embaixo, a lateral aqui, mais a Olavo Bilac, né, a gente não pode perder, entendo que a gente não pode perder essa estrutura cicloviária da Olavo Bilac para outros, claro, teria estacionamento, né. Com isso, né, lembram daquela dimensão, né, que a gente colocou de 1.820 metros de estruturas, a gente passa para 2.800, né, a gente aumenta aqui a quantidade de estrutura cicloviária. Tá? Então, essa é a proposta final, né, de aumentar, então, a estrutura, passando uma ciclovia para 27 de maio com sentido único, porque a gente não tem caixa o suficiente, né, teríamos que suprimir uma pista para fazer estacionamento, ciclofaixa, né, que seria deslocar essa da Olavo para a lateral, e um sentido apenas de circulação. Nessas transversais, tanto de cima quanto de baixo, para promover a conexão com as outras estruturas que já estão lá, a gente entende que é fundamental para, né, a gente ter uma conexão, né, dessas estruturas, né, para quem vem do centro e vai para a direção a 101, ou quem vem da 101, seja lá do Canela, Rio Bonito, e passa pelo centro, não passa na Olavo Bilac, passa na 27 de maio e segue em diante, né, ou vem para Olavo Bilac também com ciclorrota. Bom, a gente fez esse estudo baseado em dados técnicos, porque o PDTA proporciona essas opções. A gente entende que não é tecnicamente viável, né, apenas suprimir estruturas, a gente entende que tem que ter cada vez mais áreas para ciclista, né, para o transporte ativo, né, para a mobilidade urbana sustentável, saudável, e creio que é isso, por enquanto. Eu vou abrir, então, agora a palavra para as pessoas que se inscreveram. O microfone fica aqui ao lado, vou pedir para o pessoal, eu vou chamar o primeiro, já vou anunciar o segundo, peço que daí a segunda pessoa já fique na posição, e aí nós vamos abrir, então, a palavra aí pelo tempo de 3 minutos, e aí a gente vai dando a sequência para a nossa audiência pública. Vou passar aqui, então, a palavra à primeira pessoa inscrita, Fernando Nava, é isso? Começamos, né, a primeira vez quando a gente começou a discutir a questão do projeto, né, da ciclofaixa, tentamos entrar em acordo com o Pedala Joinville, inclusive na última reunião que a gente fez, né, com relação na Câmara de Vereadores, até conversamos com alguns membros, né, para chegar num acordo. Porque não faz sentido hoje ser tão intransigente a ponto que não existe conversa, tem que implantar ali naquela maneira e acabou. Então, a gente acha que deve ter o diálogo. Se a gente pegar as imagens hoje que tem da prefeitura, das câmeras de segurança, a gente vai ver que passa mais ciclistas fora da ciclofaixa do que dentro. Passa em cima da calçada. Isso. Passa em cima hoje da calçada, passa em cima do outro lado da rua, mas o pessoal não utiliza a ciclofaixa. Acho até, né, que vocês tiveram assim um ímpeto bastante grande de conseguir ela, mas deveria fazer uma divulgação mais eficiente para que as pessoas se conscientizem e utilizem. Porque do jeito que está hoje, ela só atrapalha a nossa maneira. Porque não existe conscientização, eu não vi uma ação que foi feita para a utilização da ciclofaixa. E tem atrapalhado demais a questão dos comércios. Eu acho, gente, que todo esse debate, 1.800 assinaturas, a sala cheia, né? Então, acho que chega um momento que talvez vocês podem conversar com a comunidade. Não só chamar todo mundo para vir para cá para fazer uma votação, quem sabe ganhar. Na verdade, vocês estão ganhando e perdendo. Então, por que não podemos, todo mundo civilizadamente, chegar aqui a uma conclusão e melhorar para todo mundo? Não é simplesmente um ganhar. Porque eu acho horrível, sabe, assim, de uma parte, talvez, até ética,
A gente vir para um bairro onde tem as pessoas que utilizam todos os dias, encher a sala de várias pessoas que talvez não sejam daqui da localidade. Lógico que vocês têm passagem, vocês têm que andar aqui, gostam de Piraberaba, mas eu acho que vocês têm que convergir com os locais, porque senão cria uma dificuldade bastante grande. Então, eu acho que conversar seria interessante para a gente sair daqui com algo que seja benéfico para todo mundo. Em 3 dias, juntou-se 1.800 assinaturas. Será que isso está certo? Será que todo mundo concorda com vocês? Não, a gente não pode pensar nesse oportunismo, naquela reunião que veio meia dúzia de gato pingado, e vocês vieram aqui, de repente, com uma multidão e votou a favor e ganharam. Acho que não é assim que se ganha, né? Ganha muito mais quem converge. Então, eu acho que nós fazendo essa alteração, tirando pelo menos de parte da Olavo Bilac, nós vamos estar ganhando. Nós oferecemos para vocês naquela data que a gente pudesse criar um circuito aqui dentro, passando pela vereador Guilherme Zig, Ernesto Kunde, ligando com a rua Joinville. Pô, seria praticamente aí 5 quilômetros, né, que teria para o pessoal circular. A gente teria um circuito aqui dentro de Piraberaba, onde poderia ser utilizado, mas foi negado. Então, eu acho assim, por que não conversar? Por que não convergir? Eu acho que seria esse o ponto-chave, né, para a gente começar a discutir. E eu repito mais uma vez, se tiverem dúvida da não utilização, porque naquele ponto, eu lembro que naquele dia vocês bateram bastante forte, vai ser muito utilizada a ciclovia. Não foi. Então, eu gostaria de convidar vocês, se fosse possível a gente ver as imagens, eu sei que tem LGPD, né, mas que a gente pudesse consultar as imagens para ver a utilização dela. Eu tenho um escritório na frente, acompanho o dia inteiro, eu falo assim, olha que legal, mais um fora. Né? Dentro é bem pouco mesmo. E a maioria, vou dizer para você, 80% dos ciclistas que passam lá, 80% dos ciclistas andam fora da ciclovia. Então, pessoal, vamos chegar a um consenso, vamos realmente entender que as pessoas daqui não estão sendo contras, mas não goela abaixo. Muito obrigado. Senhor João Paulo, e aí na sequência, eu vou pedir, já que já se posicione, o Christoph Naumann, é isso? Boa noite, gente. Eu sou o João Paulo Romanini, sou atleta, também ciclista e também represento as pessoas com deficiência. A gente entende a necessidade de vocês do estacionamento, tá? Essa daqui é uma via tanto usada por pessoas que passam de fora, vamos supor, entre aspas, forasteiros do bairro, e os moradores, só que como vocês realmente, os comércios principais estão nessa avenida, como vocês querem tirar a ciclovia e os próprios moradores daqui, que são menos favorecidos, que usam da bicicleta, vão chegar até esses comércios. Colégio, igreja, fica todo nessa avenida. O povo daqui também há necessidade dessa ciclovia. Não somente nós que usamos ela para trafegar, porque é um trajeto que liga pela Dona Francisca, que é muito usado pelos ciclistas profissionais ou que treinam, entende? Então, vocês também se beneficiam dessa ciclovia. Eu acho que a gente tem que chegar em um bom senso. Tem alguém chacoalhando a cabeça, então quer dizer que quem mora aqui vai ter que debater com os carros. Eu vou pedir para, assim, a audiência pública, depois quem queira se manifestar, eu peço para se inscrever, tá? Para a gente só não atrapalhar quem estiver aqui falando, por favor. Então, na minha opinião, acho que é o seguinte, as pessoas do bairro, as menos favorecidas que usam a bicicleta, elas dependem também dessa ciclovia. É lógico isso. É só o que eu tenho a dizer. Obrigado, senhor João Paulo. Na sequência, depois do Christoph, o Rodrigo Onieski, do Pedala Joinville. Boa noite a todos. Sou Christoph Naumann, sou joinvilense por opção desde 86, sou ciclista e eu quero falar primeiro rapidamente de uma experiência que eu tive agora recentemente. Eu já fui muitas vezes para fora e comparo como é que são as ciclovias no Brasil, como é que não só Joinville, como são no Brasil, como são lá fora. Na Europa, de uma forma geral, a gente tem ciclovias muito boas. E o que eu vi agora recentemente na Dinamarca? Uma via com 50 km por hora, ciclofaixa do lado direito, mas não era uma ciclofaixa pequena, era 1,5 metro de largura. Eu medi, né? E ciclofaixa do lado esquerdo para ir na outra direção.
e eu medi 1,80 m de largura. Então, eles puderam fazer isso. Aí eu perguntei, eu andei lá com uma bicicleta emprestada, 25 quilômetros em Copenhague, e perguntei para a pessoa que me emprestou a bicicleta, que era do Airbnb, como é que vocês conseguiram fazer isso? Ela disse, a gente teve audiências, a gente teve discussões na cidade, a gente teve muitos a favor e muitos contra, e a gente conseguiu passar isso. E eu digo, há quanto tempo? Há 10 anos. E como é que está isso hoje? Ela disse, hoje em dia nem se discute, hoje em dia a gente faz cada vez mais ciclovias. No lado das das rodovias federais deles lá, eles têm ciclofaixa de ida e de volta. Eles gastam dinheiro com isso. E agora, vindo para o caso daqui, a gente está discutindo aqui para eliminar algo que foi feito e substituir por algo diferente, quem sabe, né? Esse algo que foi feito custou dinheiro e é pouco que a gente tem. Se a gente olhar o que era planejado, é muito mais do que está feito. E esse pouco consumiu dinheiro e não existe dinheiro para fazer a infraestrutura cicloviária de Joinville. E a gente quer rasgar esse dinheiro e dizer, rasga e faz vaga de estacionamento. É uma opção e a Assembleia vai se manifestar sobre essa opção. Mas eu acho, sinceramente, que é um tiro no pé. Aí gasta dinheiro em outra rua para fazer uma outra ciclovia na outra rua. E daqui a pouco alguém vai dizer, essa outra rua era de residências, agora é de comércio, a gente precisa de vagas para estacionar, e a gente vai rasgar esse dinheiro de novo, e a gente não vai para frente. O que precisa de ciclovia aqui em Joinville? A gente não tem ligação de Piraberaba com o Distrito Industrial. Precisa fazer uma Dona Francisca com uma ciclofaixa decente. Fim de semana passado, eu fui com um colega por aí, não tem segurança nenhuma. Né? O meu colega foi na frente e disse, não, vamos por aqui. Eu digo, vou. Não vou de novo, não vou outra vez ali. Então, isso aí eu acho que tem que refletir. Nós vamos gastar? O que nós vamos gastar? O que nós vamos ganhar com isso? Meia dúzia de vagas, se, como diz o colega aí, o Diego, não se usa a ciclovia, tem filmagens, não se usa a ciclovia. Então, ponha quem deve cuidar disso, que é a Guarda Municipal, para orientar as pessoas e, conforme o caso, para cobrar das pessoas e tomar ações devidas. É isso que tem que ser feito. Não discutir. Eu concordo com você. A gente não deve discutir por uma questão de queda de braço. A gente deve discutir para melhorar o todo. Christopher, mais 30 segundos, tá? Para Ok. finalizar. Eu acho que o recado está dado. E eu vou respeitar o tempo e o próximo pode falar. Por favor. Gente, vou 30 pedir... segundos eu dou. Não, assim, eu vou... 30 segundos. Gente, não, eu vou pedir para vocês, assim, ó, a audiência pública não é pergunta e resposta. Então, eu vou pedir para vocês, quem queira se manifestar depois, se inscreva. Isso não é tanto assim, para quem é a favor, para quem é contra. Vamos seguir, né, uma ordem, né, porque senão a gente vira bagunça, né? A gente não quer ter aqui um debate de um apontando para o outro. As pessoas que querem se manifestar de um lado se manifestam, quem quiser se manifestar do outro se manifesta. É importante lembrar que essa audiência pública, deixa eu até ficar em pé que o pessoal me vê, essa audiência pública não é uma audiência deliberativa, essa audiência pública é para ouvir as pessoas. Qual que é a importância de uma audiência pública? Uma coisa é as pessoas se manifestarem de forma individual. Aqui está sendo feito, né, uma audiência porque ela tem um peso de manifestação popular. É na audiência pública que as pessoas expressam a sua voz ao poder público. Então, eu vou pedir para... Tudo que vocês falarem aqui está sendo gravado, está sendo registrado. Essa audiência pública depois terá uma ata, né? Aqueles que queiram a ata da audiência pública vão poder, né, acessar dentro do site da Câmara. As pessoas que quiserem ver essa audiência pública na íntegra, para ver a manifestação de cada um, elas terão. Então, eu só vou pedir para a gente... Eu sei que algumas pessoas extrapolaram o tempo, mas eu vou tentar controlar aqui, tá? Para até que a gente, se tenha mais pessoas para se manifestar, também possam ter esse direito exercido. Então, logo depois do Rodrigo, o Dr. Laércio. Boa noite, senhoras, senhores. Primeiro quero deixar claro aqui que não é birra de ninguém, não há birra e que não é balela a questão de segurança.
Nós prezamos muito pela segurança do ciclista, pela segurança das pessoas que utilizam. Pode ser que o senhor não nos veja passando nessa ciclofaixa, mas tem pessoas que saem de manhã, pela manhã, e passam nessa rota no momento que nós estamos no nosso descanso. Tem momento, não é só o ciclista que utiliza essa rota, é a pessoa que utiliza a rota para correr, para corrida, para uma caminhada, é uma pessoa que utiliza um carrinho de bebê, porque hoje nós estamos aqui nessa audiência consultiva falando da ciclofaixa, mas poderíamos estar muito bem falando da melhoria nas calçadas. Por que não? Porque a gente só fala da ciclofaixa. Nós não temos um abaixo-assinado em mãos, mas isso é para se levantar, a gente também pode fazer essa consulta. Mas nós temos aqui uma carta feita a várias mãos, consulta a várias pessoas, de todos os cantos, não só do outro lado da cidade, daqui, dentro de Peraberaba, pessoas que utilizam-se dela e que se acham no direito que, indiferente se tenha uma pessoa utilizando essa ciclofaixa, indiferente que seja uma única pessoa, ela tem o direito de se utilizar dessa ciclofaixa. Quer ela seja um ciclista que utiliza o capacete, que utiliza-se para fazer o seu treino, quer seja para usar no uso diário de deslocamento para o seu trabalho apenas. Então, eu vou fazer uma breve leitura aqui, em cima do que nós levantamos. Venho perante os senhores, em nome do Movimento Pedala Joinville, apresentar hoje, diante da população joinvilense, fundamentos em defesa da permanência da ciclofaixa da Olavo Bilac em Peraberaba. O objetivo da instituição é claro e inegociável. A preservação da vida dos ciclistas e a defesa da garantia de um espaço seguro para o transporte em bicicletas na nossa cidade, temos realizado esse trabalho nos últimos 16 anos. É importante destacar que existe uma decisão prévia que determinou a colocação dessa ciclofaixa. Essa determinação não foi tomada de maneira aleatória, mas sim com base fundamentada e busca a segurança no trânsito e a criação de um ambiente mais equilibrado e sustentável para todos os meios de transporte, não apenas para os automóveis. A manifestação do Ministério Público foi fundamentada pelas leis federais e estaduais, a Lei 10.257/01, Estatuto das Cidades, promulgada em 10 de julho de 2001, que regulamenta os artigos 182 e 183 da Constituição Federal. Estabelece diretrizes gerais da política urbana e da outras providências, um grande marco legal que nos dá o respaldo jurídico para defender a manutenção da ciclofaixa. As leis vigentes destacam a importância de se preservar o espaço para todos, promovendo a mobilidade e a segurança nas cidades, de forma a atender o interesse público e não a interesses individuais. Além disso, é importante ressaltar que toda via que serve como uma entrada turística de uma cidade deve contar com infraestrutura cicloviária. Peraberaba é um importante ponto de acesso para o turismo em Joinville. E a presença de uma ciclofaixa reforça esse compromisso de Joinville com a mobilidade urbana, onde preocupa-se em preservar a vida dos munícipes, bem como a dos visitantes. A bicicleta é um meio de transporte e seus usuários possuem o direito de ter um espaço seguro e destinado a elas. Isso é um princípio básico de um sistema de mobilidade urbana inclusivo e eficiente. Deste modo, a presença da ciclofaixa na rua Olavo Bilac não é algo pontual ou isolado, mas faz parte do planejamento amplo e seguro do Plano MOB de Joinville. Plano este que foi desenvolvido de maneira criteriosa, atendendo às demandas de nossa cidade, garantindo que as ruas sejam seguras para pedestres, ciclistas e motoristas. Não estamos aqui protegendo apenas ciclistas. O espaço cicloviário tem papel fundamental de reduzir acidentes de trânsito, em geral, envolvendo tanto ciclista quanto automóveis. Ciclovias 30 segundos, tá, e Rodrigo? ciclofaixas oferecem segurança não apenas para quem pedala, mas também para motoristas, uma vez que o tráfego se torna mais organizado e previsível, diminuindo o risco de colisões e atropelamentos. Assim, em nome da preservação da vida, da segurança no trânsito e do cumprimento das leis que orientam a mobilidade urbana, solicitamos a manutenção da ciclofaixa da rua Olavo Bilac. Lembro também, senhores, que em algum momento a gente é ator principal, em algum momento a gente é coadjuvante, em algum momento nem na plateia a gente está. Mas nós, do Pedala Joinville, fazemos parte de algo maior, doar-se ao próximo, representar aquele que Pra quer finalizar, saiba tá, que Rodrigo? está acontecendo essa audiência pública. Obrigado. Obrigado. Logo depois do seu Laércio,
Eu vou, já peço aqui para Juliana Hart, e eu vou pedir também para quem queira se manifestar, mais 2 pessoas para a gente poder fechar o tempo aqui, tá? Então, só mais 2 inscritos daí para a gente poder fechar o tempo aqui para se manifestar. Bom, boa noite a todos. William, só uma correção. Eu estou hoje como fundador do Pedala Joinville. A presidente é a Karina Ravache, que por algum motivo não pôde estar presente aqui hoje. Eu vim falar aqui de qualidade de vida. Joinville, eu acho que o Rodrigo já explanou, o direito, né, o direito ao espaço público. Esse espaço é público, esse espaço não é do usuário do automóvel, porque eu também tenho automóvel. Então, o direito do espaço público, ele é a todos, ao ciclista, ao pedestre e ao condutor do automóvel. Na Olavo Bilac nós temos 4 vias, sendo 3 reservadas para o automóvel e 1 reservada para o ciclista e 2 para pedestres. Bom, vamos então. Existe um grande projeto em Joinville. Joinville vai ser a primeira cidade no Brasil a ser classificada como uma cidade Blue Zones, uma cidade azul, onde as pessoas tenham qualidade de vida, onde as pessoas possam caminhar abertamente. E Piraberaba, por incrível que pareça, é o primeiro distrito, ou o primeiro bairro que se adequa a uma Blue Zone. Se nós colocarmos uma distância do centro de Piraberaba a qualquer ponto da localidade, nós temos 1,8 quilômetros, ou seja, você se desloca em Piraberaba para ir ao comércio em 7 minutos de bicicleta, saindo de qualquer lugar. Não estou falando de Estrada do Pico, que já são bairros mais distantes, mas a grande região de Piraberaba, que acomete esse centro, em 7 minutos você se desloca. Então, a mudança, ela é dolorida. Quem está acostumado a usar o automóvel, ele não quer abrir mão do seu conforto. Eu utilizo bicicleta, Pedala Joinville, nós estamos há 20 anos trabalhando, eu utilizo a bicicleta há 12 anos para ir e vir ao trabalho, inclusive de roupa branca. Pedalo mais ou menos 350 km por dia para ir e vir ao trabalho. Por isso que com 60 anos eu não tomo um medicamento para hipertensão, nem para diabetes, né? Então, a saúde de você proporcionar aos moradores de Piraberaba a oportunidade de ter uma estrutura cicloviária é propor saúde para o morador de Piraberaba. E mais, os moradores de Piraberaba que utilizam a bicicleta, Piraberaba foi a primeira cidade, o primeiro bairro de Joinville que tem um terminal de ônibus com espaço reservado para bicicleta, justamente para o pessoal sair do bairro, se deslocar ao terminal de bicicleta, porque o staff é muito longo, o staff do ônibus é muito longo, ele vem ao terminal, deixa a bicicleta dele e vai para a cidade. E assim o faz todo o pessoal que sai da Estrada do Pico, pessoal muitas vezes até do Quiriri, vem até aqui de bicicleta para pegar o ônibus para Joinville. Então, é obrigação do poder público fazer infraestrutura e proteger esse ciclista. Então, Piraberaba pode perder a grande oportunidade de ter uma estrutura cicloviária para que os seus netos e os seus filhos tenham segurança para ir, por exemplo, à escola de bicicleta. Na Europa, como você falou, se mede qualidade de vida quando você deixa o filho de 8 anos pegar a bicicleta e ir sozinho para a escola, como nós fazíamos quando nós éramos pequenos e muitos de vocês faziam. Então, nós precisamos montar infraestrutura e por isso estamos aqui. Segundos, tá? Então, o Pedala Joinville não está aqui para embate, o Pedala Joinville está aqui justamente para fazer Joinville se desenvolver como uma cidade e a cidade das bicicletas. A Juliana Hart, e aí na sequência o Leonardo Goral. Tá bom? Gente, a Juliana Hart, na sequência o Leonardo Goral. Boa noite. Primeiro eu espero não apanhar, porque eu sou ciclista, né? Eu pedalo desde 2020 e eu vou dar a minha opinião como moradora, como ciclista e como alguém que tem comércio na Olavo Bilac. Primeiro, por mais que a gente tenha o comércio lá, eu tenho vaga de estacionamento, não estou pensando só em mim, tá? Como ciclista,
vou dar a minha opinião. Parceiros meus de pedal, dificilmente usamos essa ciclovia no Olavo Bilac. Por quê? Porque a gente quer andar rápido, entra e sai carro. Eles dão a ré em cima da gente, porque a gente tem que vir, às vezes, na contramão. Então, assim, eu, Juliana, como ciclista, dificilmente uso uma ciclovia onde ela é na rua principal do bairro, tá? Agora, assim, falando na questão de comércio, né? Ninguém aqui está falando que Piraberaba é contra a ciclovia. Não é isso. A gente não está pedindo que tire a ciclovia, que seja um retrocesso. Foi falado da questão do dinheiro que foi investido. Por que não ouviram antes? Quando tentou ter o diálogo e conversar, mas não, foi redundante. Então, assim, hoje a gente está falando dos problemas que trouxe. A gente tem lotérica, onde tem muitos velhinhos aqui, que eles não têm onde parar o carro. Tem gente que é cadeirante, tem gente que tem dificuldade de se locomover. É fácil falar em ciclovia quando, às vezes, é um ciclista que ele passa aqui uma vez por semana, e muitas vezes a gente utiliza como ciclista a rua lá de trás, do hospital. Por que não foi continuado aquela ciclovia, gente? Por que tiveram que continuar lá e vir lá para o outro lado? Então, assim, ó, eu volto a falar, eu amo pedalar e eu quero segurança, mas eu, como ciclista, não tenho segurança pedalando na Olavo Bilac. Eu já vi pedestres sendo atropelados por bicicleta, gente. Minha mãe foi atropelada, porque o ciclista estava na calçada. Entende? Então, assim, ok, tem que ter divulgação, sim, tem que ter divulgação, só que, assim, ó, o quanto é o pessoal daqui de Piraberaba que eles realmente estão utilizando essa ciclovia para ir na padaria, para ir numa farmácia? Não usa, gente, não é isso que acontece. Então, assim, o que a comunidade realmente tem sentido falta é que a gente não tem mais segurança, não tem mais. E foi tentado o diálogo, ninguém quer tirar dinheiro e rasgar, não é isso. A gente trouxe várias soluções, mas não, foi realmente colocado em prática só a ciclovia sem pensar no binário e agora quer enfiar a goela abaixo e pronto. Então, assim, Piraberaba não é contra, não é contra. A gente só não concorda que seja na Olavo Bilac. É isso. O Leonardo, daí na sequência, o seu Adão Oliveira. Boa noite, pessoal. Eu vou abrir a minha fala com a frase do meu filho de 9 anos. Por que eles querem tirar as ciclovias? Eles não sabem que nem todo mundo tem condição de comprar carro? Essa é a frase de uma criança de 9 anos. Tá? Aí... Bom, todo mundo Pessoal, falou... eu vou deixar... Tá? Se manifestem ao final, se quiserem. Eu peço respeito, tá? Aí é o seguinte... Vocês que estão dizendo que o ciclista não usa ciclovia, tá certo? E cadê o poder público para investir em educação, para investir em informação, para divulgar a necessidade de usar a ciclovia? Hoje está comprovado que uma ciclovia reduz 30% dos acidentes de trânsito. Se quem é morador não tem coragem de usar a ciclovia, é porque os motoristas aqui são muito mal educados, não olham, não respeitam a ciclovia, porque Pessoal, se tivesse... Eu vou perguntar agora mais uma frase. Quantas multas foi aplicada? Pessoal, por favor, vamos manter a... Deixa ele terminar a fala dele, por favor. Eu sou morador de Piraberaba há 5 anos. Tá? Então, vamos entender o seguinte. Tem lugar para estacionar carro. Ciclofaixa é saúde também, tá? A gente precisa entender que, além de trazer benefício para nós, traz benefício para os órgãos públicos, diminui hospitais, diminui um monte de coisas, principalmente acidentes, tá? Então, a gente está indo contra essa vontade por causa de meia dúzia que querem estacionar o carro num lugar que realmente falta educação para aqueles que usam a calçada, né? Então, a gente precisa educar o povo para usar, sim, a ciclovia e abrir cada vez mais ciclovias para diminuir carros na cidade. Essa aqui é a conclusão. Tá?
É isso? Seu Adão Oliveira, daí na sequência o Cédric. Boa noite a todos. Eu sou Adão Oliveira, moro na Estrada do Pico. Sou presidente do Conselho de Saúde do Rio da Prata. Eu uso a Piraberaba, moro em Piraberaba. Eu acho que essa audiência aqui nós não podemos chamar os outros de mal educados. Eu sou motorista e respeito todo mundo. Então, assim, gente. A gente, nessa audiência, acho que a gente tem que medir as palavras para falar, tá? Então, assim, tem que vir preparado para essa reunião aqui, sim. Outra coisa, Piraberaba foi feito essa ciclovia, mas Joinville não tem. É só Piraberaba que tem que fazer? É coisa para se pensar. Também não sou contra de ter a ciclovia ali, mas o estacionamento acabou. Foi falado aqui das pessoas que com deficiência, com problema, que usa cadeira de roda para ir para a lotérica, para ir para... Quando você veio falar, eu não falei, tá, pessoal? Assim, ó. Pessoal, é o seguinte, eu acho que nós temos... Pessoal, vamos, assim como assim, ó, agora vocês querem respeitar a fala do Adão, também vou pedir para depois que respeitem a fala do pessoal, né, também que está aqui favorável a manter a faixa, tá? Por favor. Pessoal, assim, temos que ter consciência, fazer as coisas bem pensado. Então, assim, ó, volto a falar, não sou contra a faixa, mas será que ali está sendo bem utilizado? Creio que não. Outra coisa, respeito. Então, não chegar aqui e chamar o pessoal de Piraberaba os motoristas mal educados. Não são. Então, assim, pessoal. Aí falou, quantas multas aplicou? Eu acho que a nossa conversa aqui não é multa. A nossa conversa aqui é fazer que todo mundo ganhe. Não uma queda de braço. Eu ganhei, outro perdeu. O objetivo não é isso. O objetivo é o quê? Que todo mundo fique beneficiado, todo mundo ganhe. Não a queda de braço. Eu, particularmente, vejo, eu ando muito aqui em Piraberaba, não é usada essa faixa. Não é. Essa faixa está literalmente jogado fora, foi jogado dinheiro fora. Porque não foi bem planejado, não foi conversado com a população. Então, assim, ó, sejam todos muito bem-vindos, as pessoas que usam, os ciclistas, mas assim, gente, não sou contra, só que vamos fazer uma coisa mais organizada e ter um pouco mais de respeito, não ficar ofendendo as pessoas aqui que é motorista mal educado, porque isso não é legal. Tá, pessoal? Muito obrigado. Agora o Cédric. E aí depois na sequência o Anderson. Boa noite. Eu tenho comércio aqui em Piraberaba, eu praticamente cresci dentro da padaria. Eu estou aqui para representar o pessoal de idade que não tem saúde. Vocês têm saúde para andar de bicicleta. Agora o pessoal que não tem saúde, os senhores de idade que vinham tomar café, infelizmente eles trabalham a vida toda. É justo agora eles não poderem mais se privar de tomar um café numa padaria por causa de uma ciclofaixa? Eu pergunto isso para vocês. Então, vocês acham que é justo isso aí? Então, vamos tentar achar uma alternativa que beneficie tanto vocês como meus clientes. Porque não é justo isso aí. Eu atendo ciclistas, tem vários ciclistas. Tem ciclistas de bicicleta de 40, 50 conto, eu guardo dentro da padaria, com o maior prazer. Eu não sou contra vocês. Só que eu tenho que ter um bom termo de vocês pegar e ajudar a gente também. Porque não é justo. Pessoas de idade, infelizmente, eles falam que não posso tomar café. Por quê? Porque ele não tem como se andar. Vocês têm saúde para andar de bicicleta, vocês podem andar. Agora, meus clientes de idade, eles trabalham a vida toda. Eram colonos, eram pessoas que trabalham no metalúrgico, têm saúde debilitada. Como que eles vão fazer agora? Eles não podem mais tomar um café? Não podem mais numa lotérica pegar uma aposentadoria? Pagar uma conta? Tem que depender de favor de outros? Vocês acham justo isso aí? É só isso. O Anderson, depois na sequência o Josafá. Boa noite a todos. Como todos sabem, ali da lotérica, né? Como já falaram,
Eu trabalho desde 2008 aqui na lotérica, então essa tecnologia a gente foi acabando todo mundo sabe, hoje todo mundo paga conta no celular, mas o meu público maior são os idosos. Eles pegam os benefícios todos lá com nós. Então, assim, isso era 3 vaguinhas ali que ficava ali, que era sempre rotativa. Quando não tinha, eles esperavam lá na esquina. E na padaria era a mesma coisa. Então, é muito difícil. Vocês não sabem, para caminhar da lotérica até o caixa já era um sacrifício. Então, ficou muito longe para eles. Prejudicou demais aquilo ali. Só isso que eu tinha para falar. Obrigado. O Josafá, depois na sequência, o seu Márcio Manarim. Primeiramente, boa noite a todos. Agradecer ao nosso vereador Diego, né, pela brilhante ideia de trazer essa audiência pública. Eu gostaria de propor um TAC para se fazer acessibilidade ao asfalto na estrada Major Vieira, mais um TAC do centro de Piraberaba até o IRPO para fazer acessibilidade e um asfalto decente para a população de Piraberaba. E na estrada da ilha, eu também gostaria de propor um TAC para melhorar. Eu tentei andar de bicicleta na estrada da ilha, eu fiquei com medo, eu voltei. Porque fizeram e está tudo abandonado, tem buraco, os carros que passam. Então, precisaria aumentar a acessibilidade e para realmente realizar, né, a situação de acessibilidade, que é um direito de todo cidadão, né? Então, nós temos que ter essa consciência. Agora, em relação ao centro de Piraberaba, é um assunto polêmico. Nós temos que olhar por vários ângulos. Vamos ter esse bom senso. Nós temos o comércio, né, tem nós, população, que precisamos da acessibilidade, e tem o setor público que precisa dar qualidade de vida, porque nós pagamos imposto e nós queremos o retorno. Só que, ao mesmo tempo, nós temos que analisar numa outra situação, né? A situação é assim: o comércio precisa viver, precisa manter os funcionários, tu entendeu? E a coisa não está fácil para ninguém, tá? E se nós fizermos um TAC, tiver o consenso do pessoal do Pedala Joinville, a gente fica, de coração, nós queremos vocês em Piraberaba, nós queremos acessibilidade, nós queremos a acessibilidade na estrada da ilha, nós queremos acessibilidade na estrada de Joinville. Nós ficamos preocupados com vocês que vêm de bicicleta para cá. Não tem acessibilidade. E nós estamos discutindo no centro. Muitas vezes nós estamos tirando o emprego de um funcionário que o patrão poderia contratar um pouco mais. Então, assim, eu peço, pelo amor de Deus, vamos sair com um TAC aqui hoje, vereador. Vamos sair com um TAC, vamos assinar um TAC, um termo de ajuste de conduta. Vamos ter o bom senso. É isso que a gente peça. Eu estou falando em nome da Associação de Moradores, da AMACEP. Nós estamos de braços abertos. Todos que estão reivindicando faz parte da associação, é isso que eu quero dizer. Entendeu? Vamos dizer assim, é desenvolver a cidadania, é participar. É isso, obrigado. O senhor Márcio Manarim, depois o senhor Everton de Oliveira. Boa noite a todos. Não quero ser injusto, presidente, e eu tomei o cuidado de ir lá fora, porque nós estamos hoje aqui, nesta noite, para discutir sobre ciclofaixa. E nunca ninguém foi contra. Fomos contra da maneira como foi instalado, foi amplamente debatido, e naquela ocasião, a queda de braço, nós perdemos pela condição imposta pelo Ministério Público. O que ocorre? A sala está cheia, tem uma única bicicleta lá fora. Não tem mais lugar para estacionar carro aqui. Tem uma bicicleta lá fora, uma bicicleta lá fora. O estacionamento está cheio de carro. E assim é a nossa luta diária dentro de Piraberaba. Hoje passou 20 bicicletas que eu contei o dia todo, fiquei lá na frente porque eu sabia que ia vir aqui e tinha que trazer números. 2 pessoas usaram a ciclofaixa. O resto é contramão. Atropelar um ciclista
É crime. Não prestar socorro é crime. Quando o ciclista atropela o carro e foge, é o quê? Fora da ciclovia, como aconteceu na Olavo Bilac, depois que a ciclovia estava instalada e está filmado. Então, nós temos que parar, analisar o que está acontecendo, porque vocês foram eleitos justamente para isso, para representar a maioria. Tem 1.800 assinaturas aí. Não sei quantas pessoas tem aqui, mas a maioria esmagadora do povo de Piraberaba não concorda com o que está instalado. Nós temos uma via na Olavo Bilac com 9,90 centímetros de diâmetro a largura e 2 metros cada lado de calçada. A gente compartilha a calçada e não gasta mais dinheiro, está feito, está resolvido o problema. Volta às vagas, o ciclista. Quando eu disse lá atrás, vamos fazer ciclovia para rico, porque estão falando de segurança, eu acho que de segurança que todo mundo me conhece, e eu entendo um pouquinho, liga o que a ciclovia? Não liga nada a lugar nenhum, nem a via inteira é. É um pedaço da via. Serve para quem isso aí? Serve para quem isso aí? Ah, mas tem que ter ciclovia no Olavo Bilac, porque vem do Quiriri. Como que vem do Quiriri em segurança? Não tem nem acostamento na BR. Quem mora no Canela vem para Piraberaba como? Arriscando a vida. Mas no centro de Piraberaba, prejudicando o comércio, prejudicando os idosos, tem ciclovia. E isso foi dito lá atrás, e foi dito por gente que tem coragem de falar lá atrás, e fala hoje aqui. Está matando o comércio, prejudicando as pessoas, e ninguém usa a ciclovia. E outra coisa, nós moramos no Brasil, lá na Europa, só rico vai. O pobre está aqui em Piraberaba trabalhando lascado aí. E lá no terminal... Eu fui lá no terminal hoje contar as bicicletas, tem 8 bicicletas hoje lá, está aqui fotografado. Ó. Quando a gente vem para um lugar desse, vem com número, vem com proposta e vem com a realidade do povo. 1.800 assinaturas, eu não assinei, mas bota o meu nome aí também. Obrigado, presidente. Everton de Oliveira, daí para finalizar o seu Nivaldo Flight. Boa noite. Eu reitero que eu não sou morador de Piraberaba, mas eu sou transeunte. No caso, eu utilizo o carro, faço bastante viagens por aqui. Tudo que eu percebi essa noite é o mesmo problema que existe em toda Joinville, mobilidade e acessibilidade. Isso não é um problema exclusivo daqui. Falta ciclovia, falta calçada boa, falta trânsito bom. Quantas vezes eu já furei meu pneu do carro aqui em Joinville por causa de buraco que não é fechado? Já aconteceu várias vezes, aposto, com vocês também. Mas a questão é que todo mundo falou são problemas de mobilidade. E nós não podemos ficar um contra os outros. Nós temos que entender uma coisa. Qual é o grande problema de Joinville? Por que a gente sempre tem que ficar falando de colocar ciclovia, tirar ciclovia, colocar faixa, tirar faixa? Não tem um projeto urbano que pensa lá na frente. Não pensa daqui a 10 anos, não pensa daqui a 20 anos, não pensa daqui a 30 anos. Aí os nossos filhos, os nossos netos vão estar vindo aqui resolvendo os mesmos tipos de problemas que nós. Por quê? Porque entre as mesmas levas de políticos que vão lá e falam, eu tirei uma faixa, eu tirei uma ciclovia, ou seja, no presente, resolveu um problema na hora, mas ninguém apresenta um projeto de longa data para Joinville. Continua sempre a mesma coisa. Então, senhoras e senhores, eu acho assim, importante da gente analisar essa questão da ciclovia, levantar dados, ver essa questão de uso da faixa da ciclovia, se está havendo mesmo uso efetivo dela, quantas pessoas estão sendo afetadas, quantas estão sendo beneficiadas, aumentou o número de acidentes, diminuiu o número de acidentes, nós temos que analisar tudo isso e tomar a melhor decisão para o coletivo. Pensar no bem de todos, para que também os nossos filhos no futuro tenham uma cidade melhor, uma Piraberaba melhor. Muito obrigado. Para finalizar, então, o seu Nivaldo Flight. Olá, boa noite a todos, tudo bem? Eu participo da Associação de Moradores do Mildal e eu queria entender por que não está se levando em conta aqui a democracia. Se a comunidade está falando, está apontando, está disposta a se adaptar, por que não acontece? Piraberaba é muito grande, tá? Nós temos pessoas que vêm do Quiriri, Rio Bonito, Estrada Palmeiras, para fazer atividades aqui no centro. Grande parte da população é composta por idosos.
Eu tenho idosos em casa, 80 anos, faz questão de vir ali na lotérica sacar o dinheiro. Isso daí é o modo de vida deles, que está sendo ceifado. Isso se chama falta de respeito. Segurança, eu vou dizer uma coisa, não é uma ciclovia que dá segurança. A minha filha foi atropelada por um caminhão na frente da minha casa. Ponto. Não é um acostamento que vai dar. É educação. A educação vem pelo órgão gestor. Tá? Então, por que está tendo tanta resistência aqui em Pirabiraba? Por que não altera? Os comércios sendo prejudicados. Eu queria saber da multidão aqui se alguém sai de casa de bicicleta para fazer compra no Nova Esperança ali. Vocês, por acaso, conhecem alguém que vem lá do Rio da Prata de bicicleta para cortar cabelo aqui? Eu não estou entendendo o que está acontecendo. Se a comunidade está falando, o que está acontecendo? Obrigado a todos. Obrigado. Chegamos aqui ao final dos inscritos, das pessoas para se manifestar. Vou passar, então, a palavra para o vereador Diego Machado. Muito bem. Gente, algumas considerações que eu acho que é importante alinhar tudo que foi dito aqui. A gente começa pelo aquele recado inicial que foi repetido por algumas vezes aqui. Tem que acabar com esse discurso de que existe uma queda de braço, que um grupo é contra ciclista, o outro é contra motorista. Não. Nós estamos tentando encontrar um meio termo que atenda o objetivo das duas partes, aonde você consegue dar mais segurança por ciclistas e que você não prejudique as pessoas com falta de mobilidade, que precisam ir na lotérica, ir na panificadora, que precisam ir no mercado. Então, desde o início, sempre foi esse o objetivo. Eu estou há 3 anos participando de reuniões para tentar mudar este bendito destaque que foi assinado com o Ministério Público. Está aqui Fernando Nava, está o Darley, está o Márcio Manarim aqui. Quantas vezes nós participamos de reuniões, Márcio? Hein, Fernando? Quantas vezes? Na época que você era ainda presidente da Associação de Moradores. E todas as vezes nós fomos tratados com desprezo. Nós não fomos ouvidos, nós fomos para o diálogo, nós fomos para buscar uma solução e sempre foram irredutíveis. Os donos da verdade, né? Os superiores, é isso que nós sentimos em todas as reuniões aonde nós fomos com propostas. Fomos, está aqui. Inúmeras, e o capitão Rigo é testemunha de quantas vezes nós sentamos para fazer diálogo, mas nós não tivemos uma única oportunidade de diálogo. E aí, abraçados no Ministério Público, no TAC com o Ministério Público, não se conversou. Então, cansei de tentar o diálogo. Eu cansei de marcar reunião com o Ministério Público, eu cansei de tentar levar proposta e mais proposta, porque nós temos aqui 1.800 pessoas que estão dizendo que não querem do jeito que está aqui, elas não estão, essas 1.800 pessoas e essas pessoas que estão aqui, elas não estão dizendo que são contra a ciclofaixa e contra a ciclista, elas estão dizendo que são contra a maneira como foi implantado aqui. É esse o recado que está sendo colocado aqui. Tá? E aí, vamos lá. A Associação de Moradores da Área Central está aqui. Se manifestou contra a maneira como foi implantado. A Associação de Moradores da Estrada Mildau, que está representada aqui, se posicionou contra. Conselho de Saúde do Rio da Prata, que está aqui representado, se posicionou contra. O público, na sua grande maioria que está aqui, se manifestou contra. O Paulo trouxe um monte de alternativas aqui. E nós temos sim uma alternativa aqui, que pode viabilizar e pode amenizar e pode atender os dois lados, que eu venho falando, eu estou rouco, que eu estou falando há 3 anos. Você faz
as calçadas compartilhadas com sinalização, porque as calçadas, na sua grande maioria, têm mais de 3 metros de largura na Olavo Bilac. Aquela calçada do Cedric ali, da lotérica, tem mais de 3 metros, eu vou ali agora medir com qualquer um. Passa 3 bicicletas naquela calçada. Mas tem que ter uma ciclofaixa na frente para acabar com a mobilidade ali daquele comércio, como foi falado, principalmente os idosos ali. Então nós podemos fazer em toda a extensão do Olavo Bilac as calçadas compartilhadas com uma boa sinalização, e nós podemos também fazer em vários trechos do Olavo Bilac as faixas elevadas, para diminuir então a velocidade dos veículos. Se coloca a faixa elevada em alguns pontos da Olavo Bilac, e aí utiliza daquele recurso que o Paulo explicou e que é legal, que é a ciclorrota compartilhada. Ou seja, coloca as faixas elevadas, diminui a velocidade dos veículos, e as faixas de rolamento você compartilha, é compartilhado. O Paulo falou, é uma alternativa legal, é simples assim, e nós estamos aqui para debater. Quem é morador de Piraberaba aqui? Quem mora aqui? Aí, na sua grande maioria. Então veja bem, olha só, calçada compartilhada e sinalizada, eliminar essa ciclofaixa que foi implantada e fazer a ciclorrota compartilhada com faixa elevada. Quem concorda com essa ideia aqui? Está resolvido, está aqui, a audiência pública é para discutir, a vontade da maioria é para ser levada em consideração. Então a maioria acabou de decidir, e está filmado agora, que a grande maioria decidiu que é para tirar essa ciclofaixa daqui, é para mudar. É para mudar. Não quiseram conversar, não quiseram dialogar. Nós ficamos 3 anos tentando o diálogo e não quiseram. Olhavam para nós de cima para baixo, com uma arrogância. Então agora está aqui uma audiência pública oficial, com ata, com filmagem, aonde a maioria está decidindo. Tira a ciclofaixa e coloca a calçada compartilhada. Tá filmado. Levanta a mão novamente quem concorda. Está resolvido, vereador. Agora nós temos o mesmo argumento que eles tiveram para fazer o TAC, nós temos para derrubar o TAC. E se precisar, nós vamos judicializar agora. Vou passar a palavra para o capitão Rigo. Ei, olha aqui, Jefferson, quando vocês entraram com uma ação no Ministério Público, o argumento de vocês é que aquela audiência pública de 2019 a população tinha decidido, então agora também está sendo decidido. Pessoal, só para fazer um esclarecimento, né, eu sou o presidente dessa comissão, né, e aqui já deixei muito claro que a audiência pública é para escutar a população. Eu quero que os ânimos podem ser um pouco acirrados, mas todos aqui se manifestaram publicamente, né, e essas manifestações elas estão todas gravadas. Não é uma audiência pública deliberativa, né, essa votação aqui que foi incitada pelo vereador Diego Machado, ela pode ser simbólica, mas ela não é uma audiência de decisão. Tá? Então, só para deixar isso muito claro. Secretário Paulo Rigo. Bom, boa noite a todos. Como estou à frente da Secretaria de Segurança e também do Departamento de Trânsito do município, falo em nome do Executivo. Tudo que nós ouvimos aqui, o vereador Diego Machado ele fez uma explanação no início, contando um pouco do histórico, do que aconteceu. Nós, enquanto Departamento de Trânsito, sempre procuramos fazer uma mediação. Cumprimos aquilo que a lei nos exigiu e não entramos no mérito de questionar se deveríamos ou não executar. Nós cumprimos aquilo porque nós trabalhamos em cima do que a lei prevê.
Então, alguns aí questionaram, que até anotei aqui, que não executamos uma ciclofaixa sem ouvir a população. Não. Já havia já tinha acontecido uma audiência pública lá em 2019. Então, foi algo que nós, dessa gestão, herdamos. Nós só fizemos cumprir aquilo que o Ministério Público nos cobrou. Muito bem. Pessoal, nós estamos aqui, 9 horas da noite. Quem está aqui está interessado em debater o assunto. Isso é importante. Isso é importante. Pessoas educadas discutem problemas de uma forma educada. Existe uma divergência de um lado ou de outro? Normal, normal. O pessoal do pedal não pode reclamar que nós não damos atenção ao ciclista. Já fizemos, só na nossa gestão, nós aumentamos mais de 50 quilômetros de rotas para o ciclista. Tá? Preservamos as que existiam, procuramos revitalizar, e assim vai ser. Porque é um modal limpo, e eu acredito que mesmo quem não quer a ciclofaixa da Olavo Bilac também gosta de bicicleta. É isso. Então, importante, quem está perdendo, entre aspas, um pouquinho do seu tempo nessa noite para estar aqui para debater. Isso é importante. Nós, enquanto poder público, a gente não entra no mérito, entendemos as dores do pessoal do pedal e entendemos as dores dos comerciantes que perdem algumas vagas de estacionamento. Nós entendemos as dores de todos vocês. Vamos procurar trabalhar sempre em cima da legalidade. Gostaria também de fazer menção que pelo menos 3 pessoas se manifestaram no sentido da educação no trânsito. Alguém comentou aqui, não viu ação voltada para a educação dos ciclistas. O outro falou aqui, cadê o poder público que não educa? Aí alguém mais falou, educação vem do órgão gestor. Nós trabalhamos muito educação no trânsito. O pessoal do pedal participa, o Jefferson está ali, participa muito de ações nossas voltadas à educação no trânsito. A nossa EPITRAN, nossa Escola Pública de Trânsito, que é um setor dentro do DETRANS, nunca trabalhou tanto educação no trânsito como a gente tem feito nessa gestão. O ano todo realizando ações educativas, principalmente para as 3 partes mais vulneráveis do trânsito, que é o pedestre, o ciclista e o motociclista. Esses são os que estão mais expostos. Todos nós somos pedestres, alguns são ciclistas, alguns são motoristas, mas todos nós somos pedestres. Então, nós vamos cumprir aquilo que a lei prevê. Foi apresentada a alternativa? Sim, e aí eu acho que tem que ter um consenso, pessoal. Nós tentamos mediar, o vereador Diego estava junto, tentamos mediar, não houve um acordo, paciência. Mas agora nós vamos ter que chegar a um acordo, para que não vai contentar todo mundo, mas pelo menos a maioria saia contente nessa história. Eu agradeço em nome da gestão do município, atual gestão, agradeço por vocês terem vindo aqui se dispor a esse debate, perder, entre aspas, um pouco do seu tempo. Muito obrigado. Só ficou uma dúvida para mim, secretário, se nesse caso em específico a prefeitura vai tomar ação de retirar a ciclofaixa ou se vai tomar ação de manter ela como está. Só ficou essa dúvida para mim. Veja bem, nós ainda está em vigor um termo de ajustamento de conduta. Nós não podemos simplesmente chegar ali e arrancar a ciclofaixa. Isso agora vai ter que ser debatido, né, presidente Diego, junto ao Ministério Público, e vamos ver qual vai ser a decisão. Tá? Então, nesse momento, a ciclo permanece, até porque existe um termo de ajustamento de conduta, nós não podemos passar por cima disso, inclusive com a previsão de penalização, caso a gente não executasse. Vereador, só para complementar, só para deixar claro, o que o capitão Rigo falou, de fato, é verdade. Existe um documento, inclusive com peso jurídico, que se eles virem amanhã aqui arrancar a ciclofaixa, tanto o secretário quanto o prefeito vão responder, inclusive judicialmente, por conta disso. Agora, diante desta audiência, da manifestação, da ata que vai ser feita e das filmagens que nós temos aqui, agora nós vamos levar ao Ministério Público o contraponto daquela audiência pública de 2019 que baseou o pedido que saiu essa ciclofaixa. Então agora nós temos subsídio, temos argumento e nós vamos contestar.
Simples assim. E agora nós temos, de fato, mais argumentos, até pelo que foi apresentado pelo Paulo, e não só pela manifestação das pessoas aqui, pelo abaixo-assinado, pela manifestação do Paulo, pelo que a gente propôs aqui, e a grande maioria concordou aqui. Agora a gente vai juntar tudo isso e nós vamos ao encontro do Dr. Cássio no Ministério Público. Se não tiver um acordo, a gente vai procurar uma via judicial, porque a vontade da maioria sempre tem que prevalecer. Não é essa o objetivo de uma audiência pública? Então é atrás disso que nós vamos agora. Só para esclarecer, bem breve, né? A sugestão ou a opção que apresentamos, né, ela foi específica para um determinado ponto, né? Uma situação ali de um trecho, né, vereador? Então, não dá para levar esse trecho e espalhar essa solução que colocamos pontualmente para toda a região de Pirabiraba, tá, vereador? Acho que o senhor, né, sempre tratou muito bem a gente, né? Sempre recebemos muito bem o senhor, né, com propostas, né, avaliando super bem, mas entendo que essa região não pode, esse assunto ele não pode ser espalhado para toda a região. Sim, comentamos, né, de fazer uma solução, contudo ela não pode ser espalhada para toda a região, tá certo? De novo, né, o que a gente tratou sobre ciclorrota, que o vereador Diego comentou, né, de fazer essa opção de ciclorrota em todas as outras ruas da cidade ou em toda a região de Pirabiraba, ela foi explanada ali por mim só para um determinado trecho. No trecho que eu falei de 400 metros entre a rotatória aqui em frente até a rua lá de baixo, Guilherme Zig, né? E aí o restante das outras vias poderiam ter estruturas cicloviárias com ciclofaixas, enfim, tá? Então, só para deixar super claro, né, vereador? Acho que é só esse ponto. Nós estamos aqui para discutir Olavo Bilac, ninguém discutiu as outras, né? Então, quando a gente falou, a gente estava falando sobre a Olavo Bilac. Certo, gente, eu quero aqui agradecer a presença de todos, como presidente da Comissão de Urbanismo, né, as pessoas que estão nessa audiência pública, se manifestaram. O objetivo dela era justamente, né, ouvir a comunidade. Todos aqui expressaram a sua manifestação através do microfone, né, puderam dar a sua opinião. Eu acho que esse é o papel, né, de nós, Câmara de Vereadores, da Comissão de Urbanismo, né, tem esse objetivo, de ouvir a comunidade. Né, e eu acredito sim, né, que o poder público aqui, a Prefeitura levou o recado, né, veio o recado aqui, né, da comunidade de Pirabiraba, né, o vereador Diego aqui propôs, né, para vocês ouvirem a comunidade, e a gente sabe, né, da importância da manifestação de cada um de vocês. Então aqui quero agradecer a presença de todos e declaro então encerrada a presente audiência pública. Meu muito obrigado, boa noite.